O que são barreiras de entrada? Então, este é o vídeo de hoje. Vamos entender o que isso significa no contexto de identificação de oportunidades e ameaças do ambiente externo. Então, na administração estratégica existe o ambiente externo e o ambiente interno. O ambiente externo se identifica isso numa empresa, numa organização, numa companhia. Então, no ambiente externo se identifica as oportunidades e as ameaças. Já no ambiente interno se identificam os pontos fortes e os pontos fracos. E aqui no canal, atualmente, estou tratando sobre o ambiente externo. E na análise estratégica do ambiente externo, na identificação de oportunidades e ameaças do ambiente externo, geralmente se faz então algumas análises. E a primeira análise é a análise do macroambiente. O que é então a análise do macroambiente? Fazer uma análise daquelas 4 forças que eu já mencionei aqui no canal. São 4 forças: forças econômicas, forças político-legais, forças tecnológicas e forças sociais. Em seguida, uma análise do ambiente setorial. Que inclusive é exatamente o local onde está localizado o assunto do vídeo de hoje, né? Barreiras de entrada. Então, análise setorial, análise do setor. Imagine que você é dono de uma empresa, está identificando oportunidades e ameaças do ambiente externo. Então, você vai observar todas aquelas ameaças e oportunidades do macroambiente, em seguida do ambiente setorial, ou seja, o setor em que a tua empresa está inserida. Por exemplo, o setor calçadista, se você produz calçados. E esta análise do setor, do ambiente setorial, se faz, ou então faz-se uma análise levando-se em conta o quê? Ameaças de entrada, intensidade da rivalidade entre concorrentes existentes no setor, poder de barganha dos compradores, poder de barganha dos fornecedores e pressão de produtos substitutos. Então, são basicamente 5 pontos a serem considerados na análise do ambiente setorial. E ameaças de entrada é um destes pontos, sendo que barreiras de entrada é um dos itens dentro, ou que está inserido em ameaças de entrada. E nós vamos ver o que isso significa no vídeo de hoje. Grandes barreiras ou expectativas de sérias retaliações reduzem a ameaça de entrada. Existem 7 barreiras de entrada principais, ou seja, obstáculos para o ingresso em um setor. Cada barreira é descrita a seguir. Então veja que, imagine que você está abrindo uma empresa e essa empresa ela vai ter que entrar num determinado setor. Então não basta apenas realizar o investimento, enfim, todos os detalhes e todas as observações, os planos para se abrir uma empresa. Também tem que se observar como que você vai entrar nesse mercado, que tipo de barreira que existe para acessar esse tipo de mercado. E segundo este livro, texto que eu estou utilizando, este livro aqui, Administração Estratégica, existem então 7 barreiras de entrada. Eu apenas mencionarei cada uma delas porque eu tratarei no detalhe nos próximos vídeos sobre cada uma. Então, quais são essas 7 barreiras que existem, barreiras de entrada num negócio? Então, a primeira delas, né, economias de escala. A segunda, diferenciação de produtos. A terceira, exigência de capital. A quarta, custos de mudança. A quinta, acessos a canais de distribuição. A sexta, desvantagens de custos desvinculados da escala e políticas governamentais. Eu não lembro de cada uma delas, mas apenas por cima mencionando, imagine que você vai entrar então, como eu já mencionei, no mercado com uma nova empresa. Esse setor às vezes pode exigir que para você conseguir competir neste mercado você tenha uma economia de escala, portanto alto volume, ou você precisa ter produtos diferenciados, isso também é uma barreira de entrada, ou então exigência de capital, por exemplo, às vezes você vai entrar num setor que precisa de um aporte de capital gigantesco, então isso é uma barreira de entrada. Custos de mudança, acesso a canais de distribuição, às vezes as empresas consolidadas naquele setor já têm os seus canais de distribuição muito bem consolidados e de difícil competição. Por exemplo, desvantagens de custos desvinculadas da escala também são barreiras de entrada, e políticas governamentais que podem dificultar o acesso a esse setor. Então essas barreiras, essas 7 barreiras principais. Eu mencionarei e trabalharei sobre cada uma delas nos próximos vídeos. Nesse vídeo então é isto. Fico por aqui, dá uma olhada no vídeo anterior onde eu tratei sobre ameaças de entrada, né? Porque barreiras de entrada é um tópico sobre ameaças de entrada. Vamos só repetir o pequeno texto de hoje então. Grandes barreiras e ou expectativas de sérias retaliações, ou seja, você vai entrar no setor, terá retaliações. Reduzem a ameaça de entrada.
existem 7 barreiras de entrada principais, ou seja, obstáculos para o ingresso em um setor. Cada barreira é descrita será descrita nos próximos vídeos. Fico por aqui. A playlist que estou construindo nesse canal é de Administração Estratégica. O livro-texto é este livro aqui, Administração Estratégica, Conceitos, e juntamente com Administração de Recursos Humanos, Administração da Produção, Administração de Marketing e Administração Financeira, compõe as 5 principais áreas da administração de uma empresa. Beleza? Valeu!